Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Selma. Se você por acaso perdeu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você, por acaso, tiver tido uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Bom proveito! Ainda tem 3 histórias que eu queria que você contasse, até explicando para as pessoas, como eram muitas, a gente conversou sobre elas até para não esquecer, porque é muito bom a gente poder ouvir histórias, porque principalmente quando a gente sabe que aconteceram de verdade, né? Talvez até de tanto ver, né? Como que é bom a gente falar dessas coisas. Não sei se outras pessoas que você entrevistou falam para você como é bom a gente compartilhar, como é bom a gente falar. Porque a partir de um certo momento, as coisas começam a acontecer com tanta frequência, mesmo que eu ainda fique assim, tá acontecendo isso, gente, está diferente, mas acontece com tanta frequência que passa a ser uma coisa natural, mas é natural para você, não é natural para os outros. Então, quando você ganha voz para falar, né, que você também compartilha, a outra pessoa fala, nossa, não estou sozinha nessa, aconteceu comigo também, vou falar com o Carlos, vou passar um e-mail e vou contar para ele a minha experiência. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que aconteceu com o canal e que foi uma surpresa para mim, porque uma vez até uma pessoa escreveu um e-mail, eu nem sei se eu já comentei isso, mas escreveu um e-mail para o canal dizendo o seguinte: olha, eu passei por uma experiência de quase morte, eu não quero dar entrevista, eu estou escrevendo só para agradecer o canal, fazer com que eu possa me sentir uma pessoa normal. É isso aí, é desse jeito. Tem uma história que é rápida, mas que eu gostaria que você passasse, porque envolve, a gente está falando de outra dimensão e tal, mas você viu uma coisa que você, mesmo sem se interessar pelo assunto, você viu. O que foi que você viu? Então, eu estava na minha casa, né? Nessa época eu morava no Campo dos Afonsos, no Sulacap, e eu tinha ainda existe, né? Porque os conjuntos estão ali. É uma área de serviço muito boa, muito bonita, que era uma área de fundos, e que dava para um gramado, onde as crianças ficavam brincando. E, na verdade, eu me debrucei para ver as crianças. Eu acho que foi. Eu sempre tive cachorro, sabe, Carlos? Então, as minhas cachorras lá, era todo mundo muito conhecido, eu abria a porta, elas desciam. Eu acho que eu fui ver as cachorras, não me lembro bem. Porque elas desciam, depois elas faziam o que tinham que fazer, brincavam um pouquinho, corriam, depois elas voltavam para casa sozinhas. Ou os vizinhos colocavam para dentro para mim. Aí, eu me lembro que eu me debrucei na área de serviço, uma rádio de serviço grande, extensa, eu me debrucei, e não tinha perigo, eu me debrucei assim. E eu estava ali vendo, o dia é muito bonito, é muito céu, tem morro e tudo mais. Primeiro eu escutei um barulho. Eu vou fazer o barulho, estou fazendo sonoplastia aqui. Eu escutei um... Passou por mim assim, eu meio que debruçada, passou por mim. A princípio, como tinha criança, eu achava que era alguma pipa que a criança estava soltando, que fez exatamente aquele barulho como se estivesse no oco do vácuo. Olha o vácuo de novo aí, naquele oco do vácuo, porque o som ele vai embora, o som do ambiente ele vai embora e eu escuto só o som do que está acontecendo. Aí fiz... Aí eu olhei, quando eu olhei, eu não olhei para ver, quando eu percebi, estava passando um objeto de metal bem na frente da minha vista e muito perto de mim, muito. Eu não identifiquei o que era, inclusive eu pensei que era uma pipa, qualquer coisa que as crianças estivessem pensando, mas depois eu vi como se estivesse sumindo e desaparecendo. É como eu disse para você, assim, eu não tenho experiência, não vi, não fico procurando essa coisa de objeto não identificado, de UFO, que agora tem até outro nome, né, que estão dando aí, mas era assim, era uma forma cilíndrica, não, como se fosse um prato,
um disco mesmo. Só que era pequeno, não era grande, não era Qual tão tamanho? pequenininho. Qual o tamanho? Carlos, De um carro, de um ônibus? não, menor, era menor. Deixa eu ver aqui, porque passou assim, e não era também muito largo, não. Ele devia ter no máximo uns 2 metros. E passou a que distância de você diria? Estou muito perto de mim. Mas perto, o que é? Perto é 10 metros? Não, muito mais perto, passou meio metro, 1 metro no máximo, porque eu senti o vácuo. Na verdade, eu senti primeiro o vácuo, aí foi que me percebi, aí eu prestei atenção e vum, aí passou, muito rápido. E a sensação que eu tive, eu tô falando com você, tô me lembrando, é de passar de um objeto metálico, zoom, também, assim, sentado. E aí você seguiu com os olhos, você olhou para ele. Só vi indo embora, zoom. Do jeito que veio, desapareceu. Como se tivesse feito isso. Mas ele desapareceu porque foi embora e se perdeu na distância? Ou é como se desintegrasse, desaparecesse mesmo que... Como se ele se desaparecesse, tivesse entrado numa abertura, como você bota o botão na casa, ou tira o botão da casa. É como se ele tivesse entrado numa abertura. Pum. Porque eu vi, ele fez assim, ó, como se tivesse feito uma curva. E você sabe que você observa aquela coisa indo embora. Desapareceu assim. Não foi indo, desapareceu no céu, não. Ele, do jeito que ele veio, eu vi ele, eu percebi ele se aproximando, mais por causa do vácuo do que tudo, do som do vácuo. Aí veio muito perto de mim e fez... Você chegou a se assustar? Eu estranhei. Primeiro você começa a querer colocar uma lógica na coisa, como eu te falei, deve ser isso, deve ser aquilo outro. Aí você começa, né? Não, aí tem aquela coisa da probabilidade, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí você fala, não, isso não foi, porque se tivesse sido uma coisa física, eu tinha visto, ele continuava, né? Ia cair, alguma coisa assim. Não. E é sempre assim. Nas experiências que eu tenho, você pode observar nas coisas que eu já te falei, é como se o tempo mudasse, como se a dimensão mudasse. Faz isso, né? A coisa que eu falo para você do som do vácuo, que os sons ambientais, eles desaparecem para a coisa acontecer. Tem uma outra história que eu acho muito importante você nos contar, de uma situação em que você estava na rua. Essa é muito importante e assim, eu creio que eu devo minha vida a essas pessoas. Eu nem sei como eu vou me referir, vamos colocar anjos, né? Vou te falar. Como eu falei, né? Eu já não morava mais nesse lugar, ali na Sulacap. Eu já tinha vindo morar aqui no outro bairro da frente. E eu sempre saía para caminhar. E tem uma ciclovia que corta, e é muito boa, porque ela é muito reta, você anda muito, é muito boa. Não é muito deserta não, na época, então era pouco, tinha muito mais gente. Mas nesse dia particularmente, eu observei que eu estava sozinha, mas eu já caminho sozinha há muitos anos e não estranhei. Estou vindo pela ciclovia, do outro lado é uma estrada, uma autoestrada que tem circula ônibus, circula carro e tudo mais. E eu estava assim, a minha visão periférica viu alguém soltar do ônibus e atravessar. Atravessou um rapaz de mochila nas costas e ele veio, não na minha direção, mas ele atravessou as pistas e veio para a ciclovia. Quando ele estava se aproximando de mim, eu não senti uma coisa boa, não. Eu senti uma coisa ruim. Eu senti medo, né? A palavra, se fosse colocar em sentimento, para identificar, para quem vai escutar a gente, eu senti medo. Sabe, o medo em mim, ele me dá uma coisa assim no meu estômago, que eu fico esquisita. Aí eu senti medo dele, e ele meio que emparelhou comigo, mas eu decidi que eu não ia emparelhar com ele, e eu também não ia ficar na frente dele. Porque eu queria ver o movimento dele, porque qualquer coisa dava tempo de eu correr, dar a volta, girar nos calcanhares e gritar, sei lá, falar qualquer coisa. Porque eu não me senti bem com ele. Aí ele apertou o passo, ele foi um pouco mais na frente, foi indo, e ele olhou para trás, se eu não me engano, uma vez. Aí eu diminui ainda mais o passo, porque passo de caminhada é rápido. Aí eu diminui meu passo. Tá. Aí, numa certa altura da via, ele foi para a esquerda. E ele entrou numa rua, que era uma rua, dali dessa rua ele sumiu. E eu fui acompanhando, meio que acompanhando, passando e acompanhando ele realmente. Ele sumiu. Eu fiquei aliviada,
Falei, legal, agora eu vou dar minha caminhada de boa. E foi. Pernas para que te quero. Andei. Resolvi não voltar por aquele lugar. E eu acho que eu não te contei não, mas umas 2 vezes eu olhei para trás para ver se eu via ele. Eu não o vi. Aí eu fiquei mais tranquila ainda, porque é um percurso grande, sabe, Carlos? É bastante coisa, corta praticamente 2 bairros. Aí eu não o vi. Fiquei tranquila. Tá, tudo bem, aí voltei pelo outro caminho, porque como eu te falei, é ladeira, né? Sobe e desce, é ótima pra gente que caminha. Aí vim pelo outro caminho, né? Lá no finalzinho da ciclovia, já perto de um supermercado grande, eu caí de novo para uma estradinha que tem que ir me levar nessa rua que sobe, desce, que eu já estava acostumada a fazer. Tá, fiz de novo. Mas, ó, não olhava mais para trás, porque eu já tinha olhado uma vez, não tinha visto ele, de boa. Continuei, indo. Essa rua, essa rua de ladeirinha, de morrinho, na verdade, que é um bairro que é de morro, ela termina exatamente onde eu iniciei a minha caminhada, tá? A ciclovia. Só que numa outra apear de rua. Aí eu desci, né? Essa rua é uma rua pequena, eu desci. Fui descendo. Quando eu olhei para minha esquerda, eu vi uma pessoa que estava num poste. Tinha um poste, finalzinho da rua, um poste. Eu vi uma pessoa ali. Aí eu senti também uma coisa que não estava bom. Aí eu resolvi olhar de novo. Quando eu resolvi olhar de novo, era a mesma pessoa que tinha soltado daquele ônibus, que tinha ido atrás de mim. E ele estava nesse poste, encostado no poste. E ele estava com a mochila, já não estava mais nas costas, a mochila já estava aqui na frente. E ele estava com uma faca na mão. Olha, Carlos, você tem que pensar rápido o que você vai fazer. Eu sabia que eu tinha que fugir ali. Era a mesma pessoa. Eu tô falando com você, eu lembro da cara dele, do rosto dele, um rosto ruim, que estava com vontade de fazer alguma coisa. Sabe essa pessoa quando está perto de ganhar alguma coisa? Aquele sorriso esquisito? Aí eu vi muita maldade ali. E ele com uma faca assim, meio que escondendo, que se viesse viesse uma outra pessoa, ele estava com a mochila aqui, na frente, a faca aqui, ele estava meio assim. Quando eu olhei para ele, eu senti o meu joelho, eu queria correr, mas eu não tinha joelho, eu sentia que meus joelhos faziam assim, eles ficavam bambeando. Ficou como se fosse gelatina, eu não sentia os meus joelhos, eu queria correr e eu não conseguia. Vou te falar. Eu não orei, não rezei, não pedi nada para ninguém. A única coisa que eu queria era que minhas pernas elas voltassem para o normal. Em uma certa altura ali, a gente pensa. Eu falei comigo mesmo, olha, vamos embora correr. Aí eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, ele começou a correr atrás de mim. Não é uma distância grande não, tá? Mas é uma ladeirinha que eu estava descendo. Comecei a correr desesperadamente. Aí ali eu senti assim, que eu estava muito, muito esfogueada, eu estava muito nervosa, eu sentia que eu estava com o meu corpo muito quente, como se eu tivesse mesmo que fugir. Eu estava numa situação limite. Eu comecei a correr, e olhando para ele, ele vindo atrás de mim, ele vinha na mesma intensidade, porque é ladeira, né? Você descendo a ladeira, você vai, né? Quando eu olhei para ele, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu olho para frente, porque eu já estava descendo novamente ali na ciclovia, onde eu comecei a minha caminhada. Quando eu estava chegando no finalzinho da ciclovia, que ela vai dar a via para cá e para cá. Quando eu olhei para cá, vinham 3 rapazes. Quando eu olhei para eles, eu pensei assim, vão me salvar, eles vão me ajudar. Eu olhei para eles, aí eles vinham caminhando na ciclovia. Aí eu vou dar o detalhe de como eles eram, né? Porque eu observo muito roupa e tudo mais. Eram 3 atletas, eram 3 homens, se a gente fosse colocar em negócio de academia, 3 homens marombados, bonitos. Meninos, eram rapazes novos, tá? Os 3. Meninos muito musculosos, eles estavam com roupa de academia. As roupas eram claras, as roupas não eram escuras. Eles estavam andando em triângulo, tá? Era um aqui na frente e 2 atrás. Esse que estava aqui na frente, ele era negro,
mas do mesmo jeito alto, muito musculoso, muito alto. Eu sou baixinha. Eles deviam ter em torno de 2 metros, ou um pouquinho mais. Aí eu falei para eles assim, como eu te falei, eu não me lembro se eu falei assim, gente boa, ou meninos, aquele cara ali, ele tá correndo atrás de mim, ele quer me pegar, ele tá com uma faca na mão. Aí eu falei assim, vocês podem me levar até a entrada do condomínio? Que dali de onde eu estava para a entrada do condomínio, eram uns 50 metros, estava bem pertinho. Eles não falaram uma palavra comigo, eles não falaram absolutamente nada, só que eles deixaram eu caminhar com eles. Aí eu fiquei perto deles, eu fui para perto deles. Aí foi quando eles olharam para trás para ver o cara, né? Quando eu falei com eles, né? Eu falei assim, aquele cara ali, ele quer me matar, porque ele tá com uma faca. Eu não falei me matar, ele tá com uma faca na mão. Aí eles olharam pro cara. Quando eles olharam pro cara, eu me senti segura, porque eu tava com 3 rapazes, eram homens, né? 3 homens ali, me guardando. Aí quando eu olhei para trás, eu vi esse cara que estava com uma faca na mão, como se ele tivesse sendo afastado, sabe? Eu não via ninguém afastando ele, não, como se ele estivesse sendo empurrado para trás. E ele estava sendo empurrado atrás numa ladeira, porque a ladeira era assim, eu estava aqui e ele estava sendo empurrado para trás. Aí, sabe, a única coisa que eu fiz foi agradecer, eu fui falar com eles, falei assim, ai gente, muito obrigada, papapá. Aí, quando eu queria mesmo agradecer, eu falei, eu fiquei com medo. E, assim, Carlos, eu me lembro que eu estava transtornada. Sabe quando você sente a temperatura do seu corpo? Eu sentia que eu estava quente, que eu estava suando. Eu me lembro que eu suava de escorrer, assim. Uma situação, acho que poucas vezes eu passei na minha vida, aquela situação limite. Aí eu fui com eles, eu fui com eles até a entrada do condomínio. Quando chegou na entrada do condomínio, eu queria agradecer mais, eu queria agradecer muito. Quando eu olhei para eles, que eu fui agradecer, eles não estavam mais ali. Eles tinham desaparecido. Eu fui até a porta do meu condomínio, até a porta não, um portãozinho que tem do lado, que agora tem um comércio. Eu fui até ali, quando eu olhei, aí a ciclovia continuava, tá? Quando eu olhei assim, cadê os rapazes? Eles não estavam mais ali. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Eu tive uma outra também que eu não contei para você. Se você quiser, eu conto agora. Por favor. Você vai gostar. Só para terminar, então, eu cheguei em casa num eixo, porque olha só, eu tinha passado numa situação limite de uma ameaça, porque aquele cara ele ia me pegar, mas eu não tinha dúvida. Porque eu não via, mas ele devia estar atrás de árvore, ele foi realmente atrás de mim, né? E essa situação muito ruim, que foi uma ameaça muito grande, e essa situação de ver esses rapazes. Porque primeiro que eles eram os dois de trás, isso eu observei também, eles eram gêmeos, eles eram iguaizinhos os dois de trás. E o da frente não. Todos eles tinham cabelo curto. Eu reparo o cabelo. Todos os 3 tinham cabelo curto, como se eles fossem mesmo rapazes de academia, esses rapazes que fazem fisiculturismo, eles não eram tão gigantes, não. Mas esses rapazes que trabalham o corpo. E esses dois, eles eram branquinhos, de olho claro, e esse outro, ele era negro e tinha um olho claro também. E eles, numa serenidade, eles não deram uma palavra sequer. Eles só me levaram, eles me pegaram dali, da onde eu estava desesperada. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque aquele cara ele ia me pegar. Primeiro que era uma descida, eu não estava bem das pernas, eu estava muito nervosa, eu podia cair, podia tomar um tombo. Mas eles me pegaram ali e me deixaram na entrada do meu condomínio e depois eles desapareceram. Nesse dia eu falei, gente, sobrenatural, eu falei, existe, porque o que eu passei agora não é uma coisa comum, mas de jeito nenhum. Primeiro até, Carlos, pela posição que eles vinham andando como se um na frente, 2 atrás, numa serenidade. Inclusive, eu não escutava nem os passos deles, engraçado, eu não escutava os passos deles no chão, não. Eles andavam assim. E eu agradeço muito aqueles 3, viu? Que nesse dia eles salvaram a minha vida, eu não tenho dúvida. Qual é a história que eu não sei? Eu morava ali no conjunto militar e nós nos mudamos para um apartamento dentro do bairro, dentro do Valqueire. E era aquela coisa de mudança. Eu me lembro que minha filha era pequena, ela devia ter uns 4 anos de idade.
a coisa de mudança, aí eu tinha acabado de arrumar o quarto, tinha feito uma limpeza e tudo, estava muito cansada, eu deitei com ela na cama, eu deitei, aí ela veio deitar comigo, ela ficou aqui no meu braço. E a gente estava na cama, ele era pequenininha, a gente estava conversando, tudo. Meu quarto não era grande, tá? Minha cama estava aqui, a porta do meu quarto era aqui, e aqui era a parede, que dava para o quarto dela. De repente nós escutamos um barulho, ela escutou também. Aí nós olhamos para a nossa parede. Quando a gente estava olhando para a nossa parede, saiu de dentro da parede um ser gigantesco, enorme, imenso. Ele era como que ele estava trajado. Eu vi e a minha filha viu também. Ela era pequena, mas ela lembra até hoje. Ele estava trajado como se fosse um... Ele tinha um chapéu não, ele tinha um capacete, ele tinha não era pena não, sabe aqueles guerreiros gregos que tem, né, que tem aquele capacete, eu não sei o nome daquele, eu esqueci, eu sabia, que tem como se fosse uma crista aqui, ele tinha uma capa muito grande, a capa, me lembro, era de tecido, porque a capa, a gente escutou o barulho da capa, o barulho do tecido, ele saiu de dentro da parede, assim, ó, não era longe não, tá? Uma cama tem o quê? 2 metros, né? O quarto, como era pequeno, tinha mais uns 80 centímetros, que era o vão, e ele passou por ali. Então, digamos que a gente ficou 2,80 metros, mais ou menos, de distância dele. 3 metros, não tinha 3 metros, acho que meu quarto tinha 3 metros, acho que tinha. É um quarto pequeno. Ele saiu de dentro da parede. Aí, o barulho que nós ouvimos primeiro, ela pequena não sabia identificar. Ela lembra do fato. Mas a característica, por quê? Porque demorou um pouco. É a mesma sensação, tá? Isso, ó, já tem muito tempo. Ela tá com 27 anos, bota 25, bota uns 24, 20 anos atrás, mais ou menos. Aquela mesma sensação do barulho sumir, sabe? Eu entro no vácuo de novo. A sensação que eu tenho é essa, Carlos, como se tivesse, sabe, ralo de pia? Quando vai aquela última água, não faz isso? E não faz aquele barulho? Aí, a sensação que eu tenho é essa, que é assim, ó, faz isso. Aí as coisas acontecem. Sim, aí ele saiu de dentro da parede, ele tinha aquele chapéu não, capacete, vamos lá. Aquele capacete com aquela coisa aqui. Ele tinha uns brasões, aqui assim, era uma roupa mesmo de guerreiro, e ele tinha uma capa de tecido que era grande. E ele era enorme. Agora é muito curioso. Por quê? Ele era um ser, eu estava vendo, mas era um sobrenatural, porque não tinha um gladiador dentro da minha casa. Não tinha. E ele saiu de dentro da parede, ele não tinha nada nas mãos, mas eu me lembro que ele tinha uns braços muito fortes também. Ele olhou para mim e para minha filha. Ele se virou e olhou para a gente e se abaixou para passar no portal do quarto. Ela olhou para mim e falou assim para mim, mãe, o que é isso? Aí eu falei, não tenho ideia. Aí ele passou pelo portal uma porta aqui, a outra porta era um quartinho de serviço que tinha um anexo. Ele passou para se abaixar e para entrar no outro anexo, no quartinho que era o anexo. E eu vi a roupa dele sumindo assim. Carlos, nesse dia eu não conseguia sair da cama, não conseguia levantar. Primeiro porque ele saiu de dentro da minha parede. Segundo que ele sumiu dentro da minha casa. Aí a minha filha ficou, mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Aí eu falei, devo ter falado para ela, minha filha, acho que é um anjinho. Não ia apavorar. Mas não foi uma presença boa, não, por causa do olhar que ele olhou para nós duas. Inclusive, ela sentiu o mesmo olhar ruim dele. Ela falou, mãe, ele olhou pra gente, né? Eu falei, ele olhou pra gente. E ele desapareceu. E ele era enorme. Olha, Carlos, ele era grande pra caramba. Muito grande. E ele se ajeitou até para passar. Primeiro que ele se abaixou para passar no portal, analisar, e ele se ajeitou. Inclusive, quando ele se abaixou, ele continuou olhando pra gente. Ele não tirou os olhos da gente. Ai, Carlos, aquilo foi uma experiência
muito doida. E depois, para eu ir na área, nesse anexozinho que era um quartinho e uma área de serviço, eu não tinha, falei, meu Deus. Depois eu ficava pensando se eu ia ver essa coisa de novo, né? Quem era dentro de casa. Você nunca soube, né? Nunca soube, nunca soube. Agora, outro dia, uma vez aí a gente conversando, estava eu, ela, mais umas amigas, a gente falando sobre coisa sobrenatural, ela me lembrou, mãe, você lembra daquele anjo que a gente viu lá dentro de casa quando eu era pequenininha? Aí eu falei, pô, você lembra disso? Ela falou, lembro. Ela lembra, ela não esqueceu, ela viu, ela esteve comigo lá. Mas foi uma coisa assim, que aquilo me deu medo. Normalmente, Carlos, eu não tenho medo, não. Nem de quando eu passo nos lugares, de ver as pessoas sentadas, ou então uma pessoa que... Não, nada disso me dá medo. Eu tive medo dessa vez que esse cara me encontrou na ciclovia, mas ele era de carne e osso, e dessa vez também eu tive medo dessa visão que eu tive. Qual é a última história que você tem para nos contar? A última história que eu tenho para contar é uma audição que eu tive. Uma voz veio e falou comigo, também foi uma situação limite, que minha filha passou mal e eu tive que levar ela no hospital, e meu cachorro já estava nas últimas horas, já estava, e eu queria ficar com ele no colo até ele ir embora. E eu fui para o hospital, mas eu tive que deixá-lo, né, porque eu fiquei com ela, mas aí graças a Deus também foi tudo bem lá no hospital, minha filha foi liberada, fez tudo o que tinha que fazer e tudo mais. Mas eu vim com o coração muito... Porque primeiro que ela passou mal, né? E segundo que o cachorro estava para morrer, e se eu pudesse eu tinha me dividido, mas não deu para me dividir. Aí eu vim para casa, quando eu cheguei em casa ele estava me esperando no portão. Quando eu vi aquilo ali, eu me emocionei demais, porque ele já não estava mais nem andando, mas ele estava com tanta saudade de mim, que ele foi até o portão, ele atravessou até o ar-condicionado, que tem um ar-condicionado que é móvel, ele atravessou o ar-condicionado e tudo para vir falar comigo. Aí eu peguei ele no colo, me lembro que eu tirei a roupa, tirei o sapato, tudo. No hospital a gente tira a roupa, mas eu queria ficar com ele, porque eu sabia que ele estava indo embora. Eu botei ele no colinho de novo, comecei a cantar para ele, que eu sempre cantava para ele, tudo que ele gostava de uma canção de niná, que é indiana, é muito bonitinha. E eu sempre cantava para ele. Ele era muito levado, mas de vez em quando ele ficava quietinho, eu cantava para ele, ele ficava mais quietinho ainda. E eu cantando essa canção de Niná, eu fechei o olho, eu comecei a chorar, estava muito sentida com tudo que estava acontecendo, com o que tinha acontecido com a minha filha, com o que estava acontecendo com ele. E numa altura, eu estava com ele no colo. Aí eu consegui me desligar só para ficar ali curtindo ele mesmo, sabe? Abraçando, sabe? Que, assim, aproveitando as últimas horas. Uma voz audível, assim, como não foi uma voz metálica, não foi um sussurro, não foi um burburinho, tipo na reunião, não. Foi assim. Deus é voz. E você pode acessá-lo, tanto por cima quanto por baixo. Parecia que eu estava... Aí eu acordei, mas eu não estava dormindo, parecia que eu estava num transe. Aí, porque somem os sons de novo e parece que eu vou para algum outro lugar. Aí eu escutei essa voz. Aí eu falei, Deus é voz. Aquilo me não vou dizer para você que me consolou, né? Porque até hoje ainda me emociono, porque eu sinto muita falta dele. Mas assim, tem mais coisa além disso daqui. Ele estava partindo, sabe? Mas eu fiquei com uma esperança de um conforto, na verdade, um conforto, porque aquela voz veio e era uma voz masculina, tá? E era uma voz bonita, uma voz doce, é uma voz mesmo de apaziguamento. Aí depois eu fui pesquisar o que é foz, né? Porque Deus é foz. Aí, foz é um braço de água, é um curso de água que se encontra com outros braços de água e faz uma queda. Aí por isso que fica com aquela coisa toda, aquela gente, para ilustrar, né? A Foz do Iguaçu, né? Aquelas águas, aquela coisa toda linda. Eu cheguei lá uma vez. Aí depois eu fiquei, sabe, mas aquela pesquisinha, porque eu não achei muita coisa também não na internet. Aquela pesquisa não me deixou satisfeita com essa coisa de Deus é foz. Tá, talvez essa coisa da foz tenha vindo para mim para eu conseguir entender.
É assim, aí agora, depois de um tempo, eu mesmo falando comigo e tudo, pensando, né, porque aquilo foi muito forte para mim, que para mim foi um bom consolo, tanto por causa da minha filha, que graças a Deus não tinha acontecido nada, quanto do meu cachorrinho. É, que Deus é fluxo, é aquela constante, sabe? Não tem aquela coisa, apesar de eu ter escutado, isso é para mim, tá? Não ter, eu ter escutado aquela voz masculina, aquela voz boa, aquela voz confortante, que Deus é fluxo. Que essas coisas todas que acontecem comigo, que são minhas experiências, fazem parte desse todo. Que no fundo, tudo vai se encontrar como faz. Tudo vai se encontrar, vai ser um rio de água e vai estar tudo no mesmo lugar. E como é que você entende o complemento que diz que você pode acessá-lo por cima ou por baixo? Para mim, tanto acessá-lo por cima como por baixo é a dimensão. Tanto num tempo como no outro. Tanto no tempo que a gente está, como naquele outro tempo que se apresenta. Que se apresenta para mim, que eu falo para você que faz tum-tum. Tanto faz, ou no lugar, ou no outro, ou em cima, ou embaixo. Essa voz, ela me deixou muito confortável. Me deixou assim, muito... Sabe, assim, quando eu lembro assim, eu fecho o olho, eu lembro exatamente do tom da voz. Deus é a voz, ele não falou, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é que é aquela coisa linda, que vai seguindo com a gente por onde a gente for, Deus é a voz. Você já tinha escutado essa voz antes? Não, nunca tinha escutado. Voltou a escutá-la? Não, também não voltei a escutá-la. Eu vou fazer um comentário agora, só porque existe, nesse caso, uma coincidência que me chama muito a atenção. Foi feita uma entrevista com uma pessoa que ouviu, foi dito a essa pessoa num certo momento que ele era Foz. E ele não entendia por que estão me chamando de Foz. E aí, no decorrer dessa conversa com esse ser, foi indicado a ele que ele deveria ser fósforo, que é o quê? De carregar a luz, porque depois ele foi pesquisar e Foz também quer dizer luz. Que coisa boa, Carlos, que você está me falando agora. Muito bom isso. Eu só estou trazendo a informação porque, veja só, há pouco tempo eu ouvi uma entrevista em que a pessoa falou que falaram para ele que ele era Foz. E você, na sua experiência, você escutou Deus é Foz. Ele é Foz, Deus é Foz. É impossível que eu não ligue as duas coisas. Só que no caso dele, a interpretação que ele teve, porque foi dito depois que ele era fósforo. E daí que ele entendeu, se não me engano, o fósforo, o significado é de levar a luz. Então, eu só queria que você tivesse também essa informação, não sei, para fazer o quê? Você vai decidir o que fazer. Assim, para mim, foi até aí, né? Deus é voz, e ele falou, e assim, ele não se colocou, essa voz não se colocou na primeira pessoa, e você pode me acessar, não. E falou, e você pode acessar por cima, tanto por cima como por baixo. Assim, aí a gente pensa, né? Porque essas coisas que acontecem, por exemplo, essa coisa desse ser gigante que saiu de dentro da parede, que eu escutei o barulho do tecido, que é uma loucura, né? A pessoa numa coisa sai de dentro de uma parede, que é de concreto, e você escuta o farfalhar do tecido, é uma coisa assim que... Principalmente por sua filha também escutar, né? É uma coisa muito sobrenatural. Aí, essa coisa da voz, Deus é voz, e você pode acessar por cima como por baixo. O que eu entendo? Eu entendo várias coisas, né? Primeiro fui ver o significado de Foz, o que é a queda d'água, a queda d'água não é um rio, que encontra um braço de rio, papai, faz aquela coisa da caída, e dali vem energia, né? Olha só. Eu acho que tende a ser verdade o que a sua intuição sentiu, né? Eu só quis trazer isso também... Você ilustrou, né? Exatamente, porque faz muito pouco tempo que eu vi essa entrevista.
Assim, deixa eu te falar, o que essa coisa assim, Deus é fósforo, e você pode acessar por cima como por baixo. Eu acho, aí eu venho nas coisas das dimensões, né? Novamente falando, porque acontece um mexer, um mover não é do tempo, é desse tempo que eu tô. Eu entro num looping, né? Eu não sei se o tempo faz assim, ou se ele faz assim, se ele volta, se ele vai, se tem um deslocamento. Mas é assim, Carlos, dentro de nós, porque quem passou por uma experiência de quase morte, não sei se outras pessoas já te falaram isso em off, dentro de nós, eu acho, das pessoas que passaram por uma experiência de quase morte, você sente que tem alguma coisa além, não é só uma experiência de quase morte, você sente que tem mais. Não é como se fosse um recado, é como se fosse uma área da sua vida, da sua alma, do seu espírito, do seu DNA, da sua consciência que você ainda não acessou. Que você está em você, não é um poder nem um superpoder, mas é uma área onde as coisas são totalmente diferentes que você não acessou. Então, quando acontece uma experiência de quase morte, ou uma dessas experiências que eu te contei, né, desses 3 rapazes na ciclovia, desse ser, né, dessa criatura saindo de dentro da parede, sai totalmente desse natural aqui do dia a dia da gente, né, das distrações. Muita coisa fica no campo da distração. A gente não percebe as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas é ao mesmo tempo que está do lado de fora, está dentro de você, porque está dentro de você pela tua capacidade de perceber, e a gente não percebe. Eu sempre tive dentro de mim, isso aí é uma coisa que é particular, desde pequenininha, desde antes de não entender quase nada, eu sempre fui muito curiosa a respeito das coisas, sempre gostei muito de ler e tudo mais, mas eu sempre trouxe uma coisa dentro de mim, que nós temos um potencial que a gente não consegue achar o caminho desse potencial. Potencial de cura, um potencial até de fazer, de estar fazendo bem para outra pessoa, o potencial de ajudar, o potencial de acrescentar. A gente não sabe, está adormecido. Então, quando você tem essas experiências, é como se fosse, sabe o caminho de João e Maria? Está colocando migalhinha? A gente recebe migalhinhas da onde que a gente pode ir. Mas a distração do dia a dia, os boletos, os aborrecimentos, as coisas com o nosso corpo vão distraindo você e você acaba vivendo uma vida comum. Vou te falar uma coisa assim que parece bastante também a nível de ilustração, tá? Não tem a história do DNA, né? Que são 12, né? 12 coisas, papapá, mas aí a gente usa só 2 e os outros 10 chamavam de lixo, DNA lixo. Então, você tem tem 2 cromossomos que você acessa, vamos lá dizer assim, não sei se é um nome, que você acessa, mas tem 10 que estão dormindo. Mas agora não é mais nem considerado, né, lixo, porque eles só estão realmente dormindo. Então eu acho que a gente passa por uma coisa muito parecida. Tem muita coisa dentro da gente que a gente não acessa por falta de conhecimento. A gente não tem conhecimento de como acessar, e é permitido por uma coisa ou outra, ou então mesmo no caso do acaso, né, dessa coisa que eu falo para você que eu faço tum-tum, né, que eu dou essa virada aleatória, aí eu consigo perceber as coisas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós com o suprassumo do que a gente deve manter no nosso coração nesses tempos tão complexos. O que eu gostaria, eu sinto que até quando eu converso com as minhas amigas, eu sinto que é urgente que a gente faça isso. Que o nosso caminho de experienciar é para dentro da gente. É dentro da gente que a gente vai descobrir todas as outras coisas que estão dentro, ainda escondidas ou dormindo, e as coisas que estão do lado de fora também. Para a gente ter uma vida proveitosa. Porque eu tenho certeza, falo de mim novamente, que a vida não é só isso aqui não, tem muito mais.
E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?